A gente está chegando numa situação em que aquilo que nós não vimos, passamos a ver. Aquilo que nós não ouvimos, passamos a ouvir. Consequentemente, vendo, está escrito na palavra, vendo-o, seremos transformados conforme ele é. Ouvindo dessa nova palavra, dessa nova dispensação, né? A fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Ave, não, ouvir da palavra de El Elyon. Hoje nós estamos ouvindo a palavra de El Elyon em Cristo Jesus. Hoje nós estamos ouvindo a palavra de Emmanuel, ou Emmanuel, que é Deus conosco, que é Cristo em nós. Percebe? Hoje nós estamos ouvindo essa palavra. Agora, ouvindo essa palavra, vendo a manifestação de Cristo Jesus nos irmãos, nós estamos nos tornando exatamente a expressão exata de Cristo. Então, é essa dispensação que, por fé, na nova dispensação de El Elyon, é que nós estamos andando. Então, é um novo nível de fé que nós estamos declarando. Percebe? Então, isso vai se estabelecer, porque é uma questão exata. O mecanismo é perfeito, né? A fé em Cristo Jesus vai nos tornar Cristos em Cristo. Percebe? E vai permitir que Cristo em nós não seja mais esperança, e se seja a manifestação da perfeita vontade dele, nos transformando conforme ele é. Tá? Como nele habita corporalmente a plenitude da divindade, nós, quando inseridos no corpo de Cristo, nós já estamos inseridos, também nos tornamos a expressão exata do ser que Cristo é. Tá? Então é uma nova dispensação e uma nova coisa que nós ainda estamos experimentando em Cristo Jesus. Então, se você crê em Cristo Jesus, então você é uma nova criatura. Tá? E eu não estou falando desse nível mais, eu estou falando do nível da corporificação de Cristo em seu corpo multimembrado. Nós já falamos várias reuniões sobre essa situação. Agora, por que eu estou pegando todo esse exemplo de novo? Primeiro que eu preciso, né, de lançar essa premissa em cima dos novatos que estão aí. Tá? Eu espero que vocês me deem a oportunidade de estar conversando mais ainda com vocês. Mas a gente que nós já estamos andando já um pouco mais determinados em cima dessa situação, eu quero falar sobre as obras maiores, ok? Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Percebem? Olha bem as situações aí que a gente tá falando. Né? A gente está pegando e está alinhavando. Né? Cada hora a gente passa uma linha num sentido, passa no outro sentido, e estamos formando um tecido muito forte que contém Cristo. Tá? Que é acerca da natureza de Cristo que nós estamos falando. E essas obras maiores, né? O que Cristo fala acerca das obras maiores? Olha, vocês estão admirados com as obras que vocês estão me vendo fazer? Isso na época que estava encarnado ainda, né? O que ele falou? Olha bem, se vocês estão admirados, eu quero somente lembrá-los de que as obras que vocês estão me vendo fazer, vocês também as farão. É bíblico, viu, gente? Tá na palavra aí. E farão elas maiores ainda, porque eu vou para o Pai e vocês estão aqui na terra. Tá certo? Na presença de El Elyon, você não precisa de milagre. Na presença de El Elyon, você não precisa de obras maiores. Na presença de El Elyon, você tem a tua necessidade totalmente suprida. Agora, aqui na Terra, onde nós, por fé, cremos que Ele está em nós, tá? Então nós temos que, por fé, né, lembrar que nós estamos habilitados para exercitarmos a expressão exata de Cristo sobre a face da terra. Porque está escrito lá, convém que todo mundo, nos reconheça como ministros de Cristo. Ou ministras de Cristo. Percebe? Nós temos que ser reconhecidos como esses ministros. Tá? Agora, como é que vai ser isso? Vai ser por imposição? Eu vou sair agora dando carteirada, eu sou ministro de Cristo, eu sou ministro de Cristo. Não vai resolver. Tá? Porque o reconhecimento é diferente.
certo? O Anselmo pode muito bem querer dar uma carteirada em cima dos filhos da Emília, aí como pai. Eu sou o pai, eu sou o pai. Não, você é um pai postiço. Você bem falou, né, Anselmo? Agora, o que acontece? Se o Anselmo, com a sabedoria de Cristo que habita nele, começar a conversar com os filhos da Emília, os filhos da Emília podem reconhecê-lo como uma pessoa de autoridade. E com uma autoridade tal que possa até mesmo se comparar ao pai carnal deles. Agora, se a autoridade do pai carnal deles não for compatível com Cristo Jesus, então facilmente o Anselmo vai ser reconhecido como um pai espiritual para esses jovens, podendo inclusive abençoá-los em Cristo Jesus cada vez mais, porque é o que eu acho que está acontecendo. Concorda ou não, dona Emília? Concorda, São Anselmo? Jovens? Vocês. Concordamos. Miguel? Concordo. Coisa boa. Percebe? Agora, isso é um trabalho forte do Anselmo em Cristo Jesus, em primeiro lugar. E ele não vai dar carteirada em cima desses jovens aí, porque ele não vai ser aceito dessa forma. Ele só vai ser aceito se ele for reconhecido como a autoridade espiritual que ele de fato é. Nós que convivemos. Oi? Me comportando como tal, né? Exatamente. Dando frutos coerentes com essa autoridade espiritual. Né? Cada um é medido pelos seus próprios frutos. Inconsequentemente, se você fala de Cristo e faz frutos de impiedade, você não vai ser reconhecido como ministro de Cristo nunca. Você vai ser reconhecido como uma pessoa incoerente, inconsequente, irresponsável e outros títulos de nobreza aí que nós não precisamos nem de citar. Tá? Agora, oi? Foi minha sogra para me aperrear e falar que eu sou uma pessoa de Deus, um crente. Ele disse, é crente safado, não é brincadeira, foi com amor, né? Eu também chamo meus dois genros aqui de cretino 1 e cretino 2. Mas são dois meninos bons, viu, gente? São muito bacanas. Mas fazer o quê, né? É a sina de todo pai, né? Então... Mas antes, né, eu tive a oportunidade de orar, né? Eu aprendi com o Paulo e a Regiane de Garanhuns aí, que eles já, de antemão, oravam pelos seus filhos e oravam pelo futuro genro e as futuras noras, né, que eles haveriam de receber em suas casas. Então, eu também aprendi isso aí, realmente funciona, viu, gente? Então, a minha nora é uma pessoa muito abençoada, a minha neta, então, a Gracinha, puxou para o vô paterno, lógico. Os meus genros também são muito bacanas, a família dos meninos são muito bacana, a família da minha nora também é muito bacana, entendeu? E é uma bênção porque é a ampliação, né, do senhorio de Cristo em nossas vidas, tá? Evidentemente que tem problemas, tem, toda família tem. Evidentemente tem algumas situações que a maneira de pensar de um constrange a maneira de pensar do outro, tem, paciência, né? Isso não quer dizer que nós estamos negando Cristo, nós não estamos negando Cristo, né? Pelo contrário, eu vejo Cristo em cada uma dessas pessoas, né? Em princípio, nos meus filhos, na minha esposa, agora nesses genros, nesses dois genros e na minha nora, né? E estou orando também pela futura companheira do Áquila, né, meu caçula. Que já está 24 anos de idade, já está uma moção também já. O que acontece? É uma bênção, né, a gente poder agir dessa forma. Né? A gente está projetando nas outras pessoas, né, a melhor situação e o melhor desempenho. E se você pensa bem de uma pessoa, quer dizer que aquela pessoa é só bem? Não, não é. Mas aquilo que você está permitindo que ela externe para você é bem, já que você está pensando bem dela. Percebe? Porque quando você verbaliza algo que é da natureza própria da pessoa, né,
aquela pessoa é uma pessoa chata, por exemplo, né? Eu já falei muito do Anselmo. Oh, não, brincadeira, Anselmo. Falei não. Você, você é um homem abençoado. Agora, o que eu estou falando quando eu falo assim, um homem abençoado? Eu só vou dar oportunidade para o Anselmo de ele ser bênção em minha vida. Afinal, eu o estou reconhecendo como um homem abençoado, que ele de fato é. Percebe? Então, o nosso relacionamento vai ser partir dessa premissa. O homem abençoado que o Anselmo é. Então, os frutos do homem abençoado que o Anselmo gera. E eu vou poder me alimentar desses frutos abençoados que o homem abençoado Anselmo gera. Estão me entendendo o raciocínio? Eu estou projetando no Anselmo justamente aquilo que eu esperaria do Anselmo. Tá? Agora, ele tem só bênção na vida dele? Se cavucar, a gente sabe que vai achar problemas. Me desculpe, Anselmo, né? Eu não tenho problema, mas você está cheio deles. Muito bem. Olha bem, ô fé. Amém, amém, amém. Pô, tem que falar por fé. Tá certo. Agora eu sei o tranqueiro que eu sou, gente. Por isso que eu estou falando. Eu tenho que falar por fé, entende? O Ronaldo é um homem íntegro, o Ronaldo é um homem reto, o Ronaldo é um homem determinado em Cristo Jesus, o Ronaldo não nega Cristo, o Ronaldo, percebe? Tudo isso aí eu estou trabalhando comigo, né? Eu estou fazendo com que eu seja realmente a expressão exata do ser que Cristo é. Eu estou me determinando a ser a expressão exata de Cristo. Olha bem, Cristo em nós, a esperança de glorificação. Então, esperança, né? O verbo pode ser espero um dia ser, ou esperançar, né? Ter a esperança, ter a convicção de que eu ainda não sou, mas por fé eu sou, entendeu? Eu gosto muito de Paulo, porque ele começa a falar, nós não temos ainda alcançado a perfeição, né? E tal, e vai falando, vai falando. Quando ver na outra frase, ele fala, e nós que somos perfeitos. O que ele está fazendo, gente? Ele está trabalhando consigo mesmo. Ele está projetando nele o exercício da fé que ele precisa para, em Cristo Jesus, se tornar perfeito. Tá certo? Mas antes, né, se vocês olharem bem lá, ele reconhece, né? Eu não estou pronto ainda, eu não sei o que, não sei o que, mas depois ele dá uma rebuscada na vida dele e já começa a andar nas obras maiores. E nós que somos perfeitos, e graças a Deus por Cristo Jesus, né? Ele começa a falar, aquilo que eu não quero fazer, é justamente isso que eu faço, e aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Aí quando vem, já entra com a resposta para ele mesmo. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Percebe? Então, olha bem, ele reconhece a si mesmo, reconhece que sem Cristo ele não consegue fazer nada e reconhece que ele em Cristo consegue fazer. E já dá graças a Cristo por causa disso. Já o honra por causa disso. Porque é justamente essa situação. Cristo em nós. Nós, gentios, já sabemos que esse mistério foi já estabelecido em nossos corações, tá? Cristo está em nós trabalhando, tá certo? E eu quero justamente isso, né? Olhando para trás, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Sigo avante no meu alvo. Qual é o meu alvo? Cristo Jesus. Nós estamos batendo muito forte nessa tecla, gente. Por quê? Caramba, eu quero ser a expressão exata do ser que Cristo é. Eu tenho buscado isso. Agora, eu também eu reconheço que, sem estar discernindo o corpo de Cristo multimembrado, jamais eu vou entrar nessa situação. Tá? É isso que nós estamos chamando vocês. Né? É isso que é o chamado em nossas vidas. Somos chamados para sermos coparticipantes da natureza de Cristo em seu corpo multimembrado, que não tem nada mais a ver com a igreja judaico-cristã. Tá? E são poucas as pessoas que podem ter essa oportunidade que você está tendo.
de escutar essa palavra que ouso dizer que é do Espírito de Cristo para cada um de nós, tá? Da mesma forma, quando eu também estou escutando também, que eu também tenho bastante tempo escutando cada um de vocês, eu me alegro muito, porque eu tenho sido transformado na natureza de Cristo, por ser co-participante junto com vocês do corpo de Cristo multimembrado. Eu tenho esse discernimento, eu tenho essa percepção de estar sendo participante junto com vocês dessa nova dispensação, tá? E eu preciso de chacoalhar, né? Dona Irmã Lourdinha não está aí hoje para chacoalhar. Chacoalha ela depois, viu, Anselmo? Tá? Mas é exatamente isso, né? Nós temos que nos chacoalhar mutuamente aí. Acorda, ó tu que dormes, porque Cristo vai nos resplandecer, percebe? E se Cristo nos resplandecer e realmente nós nos tornarmos a expressão exata do ser que Ele é, aí sim o mundo vai nos reconhecer como ministros de Cristo. Aí sim eles estarão abertos a escutar essa manifestação da natureza de Cristo. Porque nós vamos falar para eles e eles vão ver Cristo em nós. Vendo Cristo em nós, eles também serão transformados, conforme Cristo é. Escutando de Cristo através de nós, eles serão transformados, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Tá? Então, eu quero declarar hoje preparação intensa do seu ministério como ministro, como ministra de Cristo Jesus. A plenitude das obras maiores. A determinação das obras maiores em sua vida. A coerência entre o que nós estamos falando e o que nós passaremos em Cristo Jesus a viver. Entendeu? Nós realmente estamos expressando a natureza de Cristo em plenitude. E eu quero abençoar a tua fé hoje num nível maior que você ainda não experimentou. Você está escutando a mesma coisa, mas é um nível maior. Eu quero, junto com vocês, me fazer um com vocês para que nós adentremos na coerência do nível maior em Cristo Jesus. Percebe? Isso tem que acontecer. As coisas têm que acontecer. O seu emprego é o maior, é o melhor possível, porque você é o maior e o melhor possível lá. Você leva Cristo para o seu emprego. Ah, você é dono de empresa? Você leva Cristo para a sua empresa. Ah, você tem funcionários? Você leva Cristo aos seus funcionários. Ah, você não é casado, mas você tem namorado? Você leva Cristo à sua namorada. Viu, jovem? Já casou ou não, né? Ainda não. Então, leva Cristo para a sua namorada. Namorada, leva Cristo para o seu namorado. Pai postiço, abençoa esse casal para que seja bênção em Cristo Jesus. Tia postiça, leva esses meninos também aí. Viu, dona Olga? Mãe verdadeira, continue abençoando seus filhos. Tá certo? Nós precisamos funcionar nessa situação, tendo o discernimento claro do corpo de Cristo multimembrado. Tá? As coisas têm que funcionar dessa maneira. Tem que ter coerência entre o que nós estamos falando e o que nós estamos vivendo. Tem que ter coerência, gente. Percebe? Está escrito bem claro lá que nós seremos esses ministros. Agora, isso não é por imposição. Né? Imagine o pai postista tentando impor alguma coisa. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Talvez até o Miguel possa escutar um pouquinho, né? Que o Miguel é novinho ainda. Mas não tem jeito. Né? Passou da adolescência, já não tem mais jeito, não. Agora, o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo é uma outra conversa, tá certo? Agora, é importante que haja sabedoria, é importante que haja amor, é importante que haja realmente a autoridade e a coerência, tá? Agora, o que é importante mais ainda é que a gente se encontre, né, nessa situação, discernindo claramente o que é que está acontecendo em nossas vidas.
E a gente está percebendo claramente que o que está acontecendo em nossas vidas nada mais é do que o trabalho de Cristo em nós. Cristo está trabalhando em nós. Você aceitou Cristo, você abriu seu coração para Cristo, né? Lá no Antigo Testamento fala lá que a sabedoria anda batendo às portas dos corações dos homens, na expectativa de que alguém abra o seu coração e a receba. Bom, eu vou ousadamente falar, você abriu o seu coração, você já recebeu Cristo. Então, Cristo está trabalhando em você já há tempos. Percebe? Não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui. Agora, tenha o discernimento claro disso. Cristo em você é a tua expectativa, é a tua esperança de glorificação. Então, você já não é mais aquela criatura de outrora. Você já é agora renovado em Cristo Jesus. Você é a nova criatura em Cristo Jesus. Agora, quando você começa a ver como nova criatura, você já percebe que em Cristo Jesus você já é filho adotivo. Percebe? Porque filho mesmo são só os judeus. Mas não interessa se você é filho adotivo ou não. Interessa que você, como filho adotivo ou não, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Percebe? Então, você tem participação na herança de El Elyon. Você tem participação naquilo que foi proposto a princípio aos judeus. Mas agora é Cristo que vos fala. Cristo já está falando para você claramente. Permita-me que eu seja em você tudo o que eu quiser ser. Tá? E se você reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, o que acontece? Ele trabalhará cada vez mais intensamente na tua vida. Porque trabalhando, ele já está. Tá? E partindo dessa premissa que ele já está em você, o que acontece? Que eu quero ver a coerência entre o que você está falando e o que você está vivendo. E na hora que isso ficar coerente, eu quero lançar o desafio das obras maiores. Na hora que as obras maiores estiverem acontecendo, eu quero lançar o desafio de você ser reconhecido como ministra ou ministro de Cristo sobre a face da terra. E os homens irão te reconhecer como tal. Aí o reino dele se estabelece. Aí o Dom Manuel entra com a palavra do reino, porque o Cabral é bom nisso. Manel, mais uma vez, desculpa, viu? Eu que tentei tirar teu som lá e te expulsei da reunião. Tá? Mas me desculpa aí. A intenção que eu queria só escutar o som de um canal só. Pessoal, é isso, tá? Se eu posso desejar uma bênção para vocês, é essa bênção, a plenitude de Cristo em cada um de nós, tá? O discernimento de ser co-participante da natureza dele, o discernimento de que você faz parte do seu corpo multimembrado, o discernimento e a determinação de você ser a nova criatura em Cristo Jesus em plenitude. E já que habita a plenitude da divindade em você, então você é a expressão exata do ser que Cristo é. Amém? Amém.